Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje nós estamos iniciando o nosso terceiro bimestre e hoje o objetivo é fazer a revisão da avaliação do segundo bimestre. Todo mundo preparado, animado? Então sejam muito bem-vindos. Falando sobre a revisão da avaliação do segundo bimestre, nós temos a questão 1, que é referente ao cálculo de dimensionamento de pessoal. Então, em uma unidade de clínica médica, o enfermeiro recém-contratado para gerenciar o setor tem como objetivo organizar e estruturar o processo de trabalho. A unidade consiste de 40 leitos, distribuídos entre 10 pacientes em cuidados intermediários, 15 pacientes em cuidados mínimos e 5 pacientes com cuidados semi-intensivos. A taxa de ocupação é de 80% e a jornada semanal de trabalho é de 30 horas. Então, calcule o número de enfermeiro e técnico de enfermagem necessário para a organização do processo de trabalho. Então, primeiramente, como vocês fizeram, o que seria correto a resposta? É fazer o cálculo da taxa de ocupação, sabendo que a taxa de ocupação é de 80%. Então, eu vou fazer o cálculo de cada paciente. Então, 10 vezes 80%, que se refere ao pacientes cuidados intermediários, 15 vezes 80%, que se refere ao cuidados mínimos, e 5 vezes 80%, que se refere ao cuidado semi-intensivo. Depois disso, eu preciso fazer o percentual, fazer o cálculo do constante de Marin, que é de 30 horas. Então, eu tenho um valor de 0,2683, que é justamente o percentual que eu preciso para o cálculo, né, que eu vou utilizar na quantidade de pessoal de enfermagem. Então, depois que eu fiz o cálculo de constante de Marin, nós fazemos o cálculo de total de horas de enfermagem. Lembrando que nós temos lá os respectivos porcentagens para cada cálculo e para cada cuidados, né? Então, pacientes em cuidados intermediários, nós temos 3,8, cuidados mínimos 5,6 e cuidados semi-intensivos 9,4. Depois que eu separei de acordo com o total de horas de enfermagem através da assistência prestada através dos cuidados, eu vou substituir o resultado que eu obtive na taxa de ocupação em cada item relacionado aos cuidados de cada paciente. Então, eu tenho lá 12, que é o cuidados mínimos, vezes 3,8. Cuidados intermediários, eu tenho um resultado de 8 vezes 5,6. E o cuidados semi-intensivos de 4 vezes 9,4. O meu resultado, depois que eu fiz esse cálculo, deu 128. Depois que eu faço o cálculo de total de horas de enfermagem, eu tenho que calcular o quantitativo de pessoal. Então, vou pegar o resultado da minha constante de Marinho vezes o resultado de total de horas da enfermagem. Esse meu resultado deu quantidade de pessoal de 34 profissionais. Como é que eu faço o cálculo para saber quantos enfermeiros e quantos técnicos de enfermagem? Então, para enfermeiros, eu vou utilizar 42%. Por que 42%? Porque eu tenho que utilizar o percentual maior que é de semi-intensivos. Então, eu faço a regra de 3, que deu um total de profissionais de 14 enfermeiros. E para o técnico de enfermagem, eu vou utilizar os 58%. Lembrando que esse percentual é sempre em cima de 100%. Tá? Que me deu um total de técnico de enfermagem, 20 técnicos de enfermagem. Então, essa é a resposta da questão 1. Na questão 2, em uma unidade de terapia intensiva, o enfermeiro gestor contratou 6 enfermeiros para compor a equipe, sendo a unidade hospitalar com necessidade de organização dos seus trabalhos para 24 horas. A unidade consiste em 32 leitos, distribuído entre 15 pacientes de cuidados intensivos e 15 pacientes com cuidados semi-intensivos. A taxa de ocupação é de 90% e a jornada semanal de trabalho de 36 horas. Calcule o número de enfermeiros e técnicos de enfermagem necessário para a organização do processo de trabalho. Então, segue a mesma regra, a mesma padronização da questão 1.
Primeiro eu preciso fazer o cálculo relacionado à taxa de ocupação, que agora é de 90%. Depois eu vou fazer o cálculo relacionado à constante de Marinho, lembrando que agora é 36 horas. Então me deu um valor de 0,2236. Depois que eu fiz o cálculo desse constante de Marinho, eu faço o cálculo de THE, que é o total de horas da enfermagem. Lembrando sempre de acordo com o percentual e com a assistência prestada ao paciente. Então, eu utilizei 9,4 e 17,9, que me deu um resultado final de 368 profissionais. Depois que eu fiz esse cálculo de total de horas, eu faço o cálculo de pessoal, colocando a constante de Marinho vezes o total de horas da enfermagem, que me deu um valor de 82 profissionais. Então, para o cálculo de enfermeiros, eu vou utilizar a porcentagem maior, que é de 52%, né, se tratando de cuidados intensivos, que me deu um total de enfermeiros de 43 enfermeiros para atuarem nesse setor. E técnico de enfermagem, eu vou fazer o cálculo em cima de 48%, que me deu um total de 39 técnicos de enfermagem. Então, essa é a resposta da questão 2. Na questão 3, nós vamos calcular estoque reserva de recursos materiais. Então, nós temos em uma unidade de pronto atendimento, de referência para atendimento de Covid-19, são gastos em média 350 máscaras descartáveis, 400 luvas de procedimento, 20 frascos de 500 ml de sabonete líquido por mês. Em média, a demanda diária de uso de perdas corresponde a 28 máscaras descartáveis, 32 luvas de procedimento, um frasco de sabonete líquido. A empresa estabelece o prazo de reabastecimento de 5 dias, com 3 dias de expectativa de atraso. Calcule o estoque reserva dos recursos materiais citados. Então, eu vou ter que fazer o cálculo do estoque reserva de cada item separados. Então, fazer o cálculo aqui relacionado à máscara, fazendo o cálculo relacionado a luvas e o sabonete líquido. O que eu preciso considerar? Justamente o prazo aqui relacionado ao prazo de reabastecimento, né, que a empresa estabelece, e a expectativa de atraso, que eu vou utilizar lá no cálculo, que são de 5 e 3 dias. Então, o total de máscara que eu preciso ter no meu estoque de reserva é de 224. O total de luvas é 264. E o relacionado ao total de sabonetes que eu preciso ter no meu estoque reserva é 8. Um detalhe importante, alguns alunos, eles fizeram esse cálculo e multiplicaram por 10%, que também está certo. Lembra que eu comentei com vocês que quando a gente está em pandemia, né, quando está em endemia, nós multiplicamos esse resultado para ter no meu estoque reserva um percentual a mais, multiplicando sempre para 10%. Então, também está certo esse resultado. Então, é considerado esse resultado e a multiplicação de cada item desse vezes 10%. Ok? Questão 4. Considerando os parâmetros para o dimensionamento de pessoal de enfermagem, conforme a resolução do COFEM, número 293/2004, assinale V para afirmativa verdadeira e F para afirmativa falsa. Então, o quantitativo de profissionais estabelecido no dimensionamento deverá ser acrescido de um índice de segurança técnica não inferior a 10% do total. Para o cálculo de assistência intensiva, devem ser consideradas 17 horas de enfermagem por leito nas 12 horas. O cliente especial ou de área psiquiátrica, com intercorrência clínica ou cirúrgica associada, deve ser classificado como de cuidados intermediários. Um paciente crônico com idade superior a 60 anos, sem acompanhante, classificado pela SCP
com demanda de assistência intermediária ou semi-intensivo, deverá ser acrescido de 0,5 às horas de enfermagem. Para berçário e unidade de internação em pediatria, caso não tenha acompanhante, a criança menor de 6 anos e o recém-nascido devem ser classificados com necessidade de cuidados mínimos. Então, qual é a resposta correta? É a resposta C. Então, a primeira alternativa é falsa, a segunda é falsa, a terceira é verdadeira, a quarta é verdadeira e a última é falsa. Então, a justificativa A. O índice de segurança técnica corresponde a 15% e não ao valor inferior a 10%. Então, sempre, lembra lá no cálculo, eu tenho que sempre prestar atenção nesse índice de segurança. Então, é uma normativa e é 15%. Para o cálculo de assistência intensiva, são considerados 17,9 horas de enfermagem para cada paciente por leito nas 24 horas. E a E, para o berçário e unidade de internação pediátrica, caso a criança não tenha acompanhante, estes devem ser classificados com cuidados intermediários e não com cuidados mínimos. Então, essa é a justificativa das questões falsas. Questão 5. Estamos falando sobre competências, habilidades relacionadas aos recursos materiais. Então, as competências e habilidades do enfermeiro como gestor de pessoa de recursos materiais em enfermagem torna-se um desafio e abre-se um leque para inúmeras possibilidades para a busca da eficiência e qualidade da prestação da assistência de enfermagem, permeando a qualidade de vida e bem-estar, não somente do paciente sob cuidado, mas também da equipe do contexto do ambiente de trabalho. Leia as afirmativas abaixo no que diz respeito ao gerenciamento de recursos materiais. Os recursos materiais são essenciais para o funcionamento de qualquer tipo de organização pública ou privada, de serviço ou de fabricação, com a finalidade lucrativa ou não, e constitui fator que possibilita o alcance dos objetivos propostos por essas organizações. Alternativa B. Para a operacionalização do processo na administração de recursos materiais, segue etapas básicas, como previsão, provisão, organização e controle. Alternativa C. O gerenciamento de recursos materiais representam cerca de 55% do patrimônio nas instituições hospitalares e 20 a 45% dos gastos das instituições com materiais. Alternativa D. Importância da administração de recursos materiais para que a instituição possa prestar uma assistência humanizada e de qualidade ao paciente, evitando desperdício e a duplicidade dos serviços prestados. E a alternativa é, considerando a organização da logística, o tempo gasto para a entrega e o atraso da mesma não são considerados significativos para a obtenção dos recursos materiais. Então, qual é a opção correta? Então, a opção correta é a 3. Estão corretas as afirmativas A, B e D. Qual a justificativa? Então, na alternativa C, por que ela é falsa? É falsa porque ela confirma que o gerenciamento de recursos materiais representam cerca de 55% do patrimônio das instituições hospitalares e 20 a 45% dos gastos das instituições com materiais, o que é incorreto. Na verdade, o gerenciamento dos recursos materiais representa o que? 75% do patrimônio das instituições hospitalares e 30 a 45% dos gastos dessas instituições. A alternativa por que ela é falsa? Porque ela afirma que, considerando a organização da logística e tempo gasto para entrega e atraso da mesma, não são considerados importantes relacionados aos recursos materiais. Na organização, eles são sim considerados importantes e são triviais justamente para ter aquela reserva relacionada ao estoque. Questão 6 fala sobre a auditoria, e os seus princípios. Então, a auditoria em sistema de saúde é uma ferramenta de gestão que atua de modo sistemático, independente e educativo,
tem o intuito de fazer uma análise e uma avaliação sistemática de uma série de dados e fatores de uma instituição de saúde, como procedimentos, serviços, contas, entre outros. De acordo com a auditoria e enfermagem, descreva os benefícios da auditoria e cite 3 princípios básicos relativos ao profissional auditor. Então, falando, sobre a auditoria, nós temos lá os princípios, quais são os benefícios da auditoria. Então, nós temos 3: benefícios ao cliente, benefício institucional e benefício profissional. Então, a auditoria possui diversos benefícios. Entre eles, podemos destacar o benefício ao cliente, que é o paciente, né? É fundamental para o paciente, pois ele fornece dados para a instituição prestadora de assistência, a qual proporciona a melhoria da qualidade do cuidado na enfermagem. Benefício para a instituição, traz benefícios como que principalmente relacionado identificando a deficiência do serviço de saúde e também da assistência, podendo assim expor desde a vulnerabilidade, permitindo à instituição que um planejamento, uma execução, eliminação de gastos, e planejamento dos custos. Benefício para a equipe de enfermagem, então, traz benefícios significativos, fornecendo dados para a melhoria dos programas envolvidos, leva o quê? Uma melhor qualidade do trabalho para a equipe, desenvolve processos de enfermagem de maneira assertiva e de qualidade, trazendo uma harmonia e relações interpessoais promissoras a esse profissional. Podemos destacar alguns princípios básicos. E também está lá no slide os princípios. Aqui foi destacado a independência, objetividade, o comprometimento ético, mas nós temos outros que tá no slide relacionado à função do auditor, que são os princípios básicos dele, tá? Princípios básicos do auditor. Então, essa é a resposta padrão relacionado a questão dos benefícios da auditoria. Questão 7. Os estabelecimentos de saúde podem ser avaliados de diversas maneiras, para cumprir exigências legais, as condições de classificação segundo determinado critério ou as condições de qualidade. Considerando a acreditação hospitalar como uma das categorias de avaliação do sistema de saúde no Brasil, analise as afirmativas abaixo e marque a alternativa correta, justificando 2 alternativas incorretas. Então, nós temos lá na A, que é a mensuração da qualidade da assistência de enfermagem, realizada através da auditoria, pode auxiliar no prestígio científico, a qual necessita de ações que não comprovadas que levem à construção de um saber científico. B. Trata-se de uma avaliação executada pela auditoria sanitária jurisdicional, no caso do Brasil, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. C. A certificação da instituição ocorre em 3 etapas. Primeira etapa, auditoria interna. Segunda etapa, auditoria do fornecedor externo. E a terceira etapa, a certificação ou acreditação. D. A qualidade em saúde acrescenta a possibilidade de recuperação, aumentando a probabilidade da ocorrência de eventos indesejados. E tem um caráter iminentemente punitivo, voltado para a melhoria, sem finalidade de fiscalização ou controle oficial governamental. Então, a resposta correta é a resposta C. Então, a certificação da instituição ocorre em 3 etapas. Primeira etapa, auditoria interna. Lembra que a empresa contrata, a instituição contrata um enfermeiro para justamente preparar aquele setor, aquele ambiente para receber a segunda etapa, que é a auditoria do fornecedor externo, e a terceira etapa, que quando a empresa é avaliada e recebe a certificação ou acreditação. Então, essa é a resposta correta. Por que a A está errada? Porque quando fala em mensuração da qualidade da assistência à enfermagem, realizada através da auditoria, a qual necessita de ações
comprovadas, que levem à construção de um saber científico. A B, por que ela está errada? Porque a avaliação é executada pela ONA, e não pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A D, a qualidade em saúde acrescenta a possibilidade de recuperação, aumentando a probabilidade de ocorrência de eventos indesejados? Não, diminuição. E a E, tem o caráter eminente punitivo? De forma alguma. Tem o caráter eminente educativo. Então, aqui nós temos a justificativa. Então, a B, né, a Anvisa está errada em relacionada à acreditação, é o ONA, né, que faz justamente essa avaliação, né, que é o órgão nacional de acreditação. A D está errada, né, como eu comentei com vocês, que ele não aumenta e sim diminui, né, justamente para o quê? Permitir a possibilidade de recuperação, reduzindo a probabilidade de ocorrência de eventos indesejados. 9. Questão 9. O planejamento estratégico é uma ferramenta de gestão que permite delimitar prazos e estipular metas a serem cumpridas durante um dado período de tempo a fim de manter a eficácia e eficiência dos procedimentos realizados nas organizações, visando um bom desempenho. Cite 2 instrumentos utilizados pelo enfermeiro para a organização do seu processo de trabalho e disserte a sua aplicabilidade na prática. Vocês fizeram isso com uma questão de fórum. Então, nós temos lá diversos instrumentos utilizados por nós, enfermeiros, desde a árvore do problema, o sistema de informação em saúde, que são utilizados como os instrumentos para organização do processo de trabalho. Além disso, nós temos as escalas, o dimensionamento de pessoal, a classificação de risco. Então, nós temos N instrumentos, né, que são utilizados pelo enfermeiro. E o outro item que eu pedi na questão em relação a dissertar sobre esse instrumento e qual a aplicabilidade dele na prática. Aqui eu separei uma questão, uma resposta, né, de uma aluna. Então, eu coloquei aqui, ela citou o SIM, que é o Sistema de Informação de Mortalidade, que é um instrumento utilizado pelo enfermeiro, e aqui ela justificou esse instrumento, tá? A aplicabilidade dele na prática. Então, é um sistema importante, né, que estima os principais indicadores de saúde, né? Além disso, permite o quê? O planejamento e avaliações de ações que deverão ser implantadas em todos os níveis de atenção, para a melhoria do sistema de saúde. Um outro item que foi colocado como exemplo é os protocolos operacionais padrão, os POPs, que são muito utilizados em ambientes hospitalares ambulatorial. E tem uma aplicabilidade na prática eminente, e gera justamente o quê? Uma organização, uma padronização, uma prevenção de eventos adversos, e promove uma assistência mais humanizada. Então, nós temos vários que vocês citaram muito bem, alguns citaram muito bem e justificaram a sua aplicabilidade. Então, essa é a resposta padrão. Pessoal, aqui eu finalizo, tá, a nossa revisão da prova do segundo bimestre. Estou à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Eu estarei na live às 8 horas, se houver mais dúvida, tá, em relação a essa correção, ok? Estarei disponível às 20 horas, ok? Então, sejam muito bem-vindos ao terceiro bimestre. Um forte abraço, tá? E até semana que vem.